né? Que personagem é esse Carlos Bolsonaro na política brasileira? É claro que ele sai em defesa do pai. Aí ele diz que foi papai que conseguiu os votos para Nunes e não o governador. A única relevância da entrevista do Carlos Bolsonaro, que aliás é uma boa entrevista, é que ela revela o que vai no clã Bolsonaro, né, nesse momento. E a entrevista exala um aroma de ciúmes. No instante em que o Tarcísio de Freitas molha a camisa pelo Ricardo Nunes, o Carluxo decidiu insultar o eleitorado. Ele fez isso ao sustentar que os votos que levaram o Ricardo Nunes para o segundo turno vieram do seu pai, não do governador. Até porque, tem um trecho que ele fala isso, até porque se meu pai apontasse e falasse ninguém escuta o Tarcísio não ia ter poder. Essa conclusão do filho do Bolsonaro ela é insultuosa porque acomoda o dono do voto no papel de gado, submetido a um coronelismo demodé. Ele fala, o Bolsonaro teve mais votos que o Tarcísio em São Paulo. O Lula teve mais votos do que ambos, derrotou os dois na capital paulista. E um pedaço do eleitorado do Lula reforçou o cesto de votos do Ricardo Nunes. Então, quem manteve o Ricardo Nunes na disputa, por uma pequena margem, aliás, não foi o Bolsonaro, nem foi o Tarcísio. O prefeito deve a sobrevivência eleitoral ao eleitor. E os votos que o Carlos Bolsonaro diz que o pai amealhou lá em 2022, esses votos perambularam livremente. Muitos, aliás, caíram na arapuca do Pablo Marçal. E quando tudo parecia perdido, o Bolsonaro aconselhou o Tarcísio a abandonar o Nunes à própria sorte, sob pena, disse ele, de o governador enterrar sua própria carreira política. E o Tarcísio de Freitas fez o oposto. Com a ralação dos atos de campanha e a pregação do voto útil, ele conseguiu recuperar parte do eleitorado conservador que tinha sido cooptado pelo Pablo Marçal. E a covardia do Bolsonaro foi tão escancarada que até o Silas Malafaia notou e perguntou: que porcaria de líder é esse? Né? Então, além do zigue-zague do Bolsonaro, o Tarcísio agora tem que aturar a crise de ciúme juvenil do Bolsonaro e dos seus filhos. Né? De todas as enfermidades que intoxicam a política, Fabíola, o ciúme é a única que não tem remédio. E no caso do Bolsonaro, a coisa é até mais grave, porque ele não conseguiu desenvolver, em mais de 3 décadas de carreira política, nada que se pareça com amor próprio. Num instante em que a direita está discutindo alternativas para 2026, esse Bolsonaro, um Bolsonaro inelegível, ele desconfia até da imagem refletida no espelho. Isso explica por que o Tarcísio de Freitas é tão cuidadoso nas declarações que faz em relação ao Bolsonaro. Então, o principal, Fabíola, eu diria que o ponto central dessa entrevista do Carlos Bolsonaro é a exposição do ciúme que intoxicou o Bolsonaro e os seus filhos em relação ao Tarcísio de Freitas. Eu acho que chama a atenção, né, o posicionamento do Tarcísio quando a gente vê ao longo de todo o primeiro turno que o Tarcísio insistiu muito, né, para que o Bolsonaro participasse mais da campanha de Nunes. Não é que o Tarcísio deu as costas, o Tarcísio insistiu, ligou para o Bolsonaro e tudo mais. E Bolsonaro não veio na campanha de Nunes, não ficou em São Paulo, né? E agora fica nessa disputa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Raquel? Acho que é fato que quem apoiou Nunes foi Tarcísio, por mais que o discurso venha de outro lado. O que você entende? Quanto a isso, não tem dúvida, né, Fabiola? Quem ficou do lado de Nunes, quem carregou a bandeira foi Tarcísio, enquanto Bolsonaro ficava oportunisticamente com o pé em cada canoa. A matéria da Letícia Casado, ela é super importante, porque o Carlos Bolsonaro nunca fala, e ele decidiu falar para defender o pai das críticas do Malafaia. Você estava falando de racha, né, da direita desunida, eu gosto de usar a palavra divã. Eles estão ali no divã, quase que fazendo uma terapia, né, tentando se entender. E eu acho que tem um fenômeno mais profundo ali, que talvez tenha a ver um pouco com o amadurecimento que o Brasil está passando e com a cabeça do eleitor.
o Bolsonaro está com receio, e está com receio concreto, porque ele se arvora o direito de ser o líder da direita, e eu não sei se isso existe mais, sabe? Ele capitaneou, ele tem uma força, né? Ele puxou candidatos, não dá para ignorar o potencial eleitoral de Jair Bolsonaro. Mas ele está inelegível, e eu acho que começa a aparecer um cansaço do eleitor, e talvez tenha um cansaço do eleitor da direita ou da esquerda, com esse extremismo que a polarização nos coloca, e as redes sociais, elas são parte disso. Porque se você não concorda, por exemplo, se você é de um campo de centro-esquerda e não concorda que não passa pano que a Venezuela é uma ditadura, você tende a ficar um pouco calado, porque você não quer o carimbo de fascista, né? Só que vai indo e tem uma hora que você cansa. A gente viu ali quando o Lula ficou vacilando, os próprios deputados do PT irritados com aquilo, né? Então as pessoas começam a se levantar. A gente viu ali no debate do aborto, quando o governo ficou meio parado, a primeira-dama não se manifestava, nem o próprio Lula. Teve um monte de mulheres se levantando. Aí a gente vai olhar para o outro lado da direita, né? A própria derrota do Bolsonaro é um exemplo disso, assim. As pessoas meio que cansam dessa coisa histriônica de ficar xingando os ministros do Supremo e se levantando, assim, contra essas manifestações antidemocráticas e contra o direito das pessoas se vacinarem. Para você ser contra a corrupção e contra os desmandos do governo e contra todos esses acordos espúrios, você precisa ser antidemocrático, senão você vai ser xingado de petista e de comunista. Assim, ainda existe comunismo no Brasil? Para você não ser taxado de petista, você precisa concordar com tudo isso que está aí? Então, assim, essa polarização vem nos consumindo tanto tempo que eu acho que vai ficando todo mundo um pouco cansado. Então, a gente vê que o Nunes, que é de centro-direita, e foi apoiado pelo Tarcísio, que já disse uma e outra vez que não é um bolsonarista raiz, passa para o segundo turno deixando para trás Pablo Marçal. Por pouco é verdade, mas passa. A gente vê Tabata Amaral do outro lado, que não saiu minúscula, igual Simone Tebet. Então, será que as pessoas não estão cansando um pouco desse medo das redes sociais, do medo de levar um carimbo no rosto de você é bolsonarista ou você é petista e ter que aturar tanta maluquice? Não sei, talvez seja só uma esperança.